Um pouquinho de você, fala isso. O que você veio parar no tarô, gosta de tarô de Tote por quê? Enfim, conta um pouquinho de você, o que você faz, tá? Meu nome é Vinícius, né? Tenho 28 anos. Eu sou músico, eu toco flauta transversal, toco sax e tô começando a produzir música também. Eu sou terapeuta Reiki, profissão que eu adquiri esse ano. E eu sempre gostei, assim, tipo, bastante de coisa relacionada ao oculto, assim, e, tipo, de várias as linhas, assim, por uns 10 anos, assim, tipo, eu conheci meio que um pouquinho de cada coisa, assim, mas não cheguei a me aprofundar em nada, né? Aí, final do ano passado, comecei a participar do Projeto MEI, comecei a fazer os rituais da roda do ano, Legal. e de agora eu tô estudando, assim, me aprofundando mais. Esse ano eu fiz três cursos de tarô da Rod Studio. Eu fiz um de tarô de Tote do Deldébio. E agora estou fazendo esse daqui também para aprofundar ainda mais. Legal, E, muito bom, Vinícius. Você pegou aí um grupo muito legal. Eu gosto muito do Dedé. O Dedé, aliás, me abriu muita coisa naquele. Não sei se você assistiu, mas eu fiz uma apresentação de magia sexual e tarô. Nossa, muita gente assisti. passou a Muito me bom. conhecer e eu a conhecer, poxa, muito legal. E eu vou agora, no dia 30, marquei com ele para falar sobre magia e tarô, que depois eu vou falar um pouquinho do curso que vai ser um bônus que vai vir aí para vocês. É um curso que eu estou montando, estou terminando de montar, e vai ser lançado em outubro, e eu vou lançar junto para vocês, sem ônus, né? Ao mesmo tempo que o tarô de Tote, né? Vocês vão estar conhecendo os arcanos maiores e menores, mas eu já vou antecipar o curso também de magia, para vocês entenderem como é que a gente pode trabalhar os arcanos em geral, sem ser magia sexual, como uma ferramenta mágica. Então, legal, vamos lá. Rogério agora, fala um pouquinho de você, Rogério. Conta pra gente como é que você veio parar aqui. Ok, vamos lá. Eu já sou terapeuta há 22 anos. Tá um pouquinho baixo o teu microfone, Rogério. Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Acho que você se afastou do microfone. Eu sou terapeuta já há 22 anos, mas eu só comecei a trabalhar no tarô mesmo há uns 6, tá? Comecei no tarô de Marselha, achei fácil, mas depois, quando eu encontrei o de Tote, eu me apaixonei. Sou muito fã assim, do Crowley, né? Já estudo Cabala já há um bom tempo. Todas essas aulas que você colocou muito bem explanadas foram muito bem. Não há dúvida para mim. Legal. Mas eu sou um pouco travado no Tote. Quando você contou a sua história, né? Eu me achei muito assim, porque eu sei até fazer magia já com ele. Eu faço magia. Desmancho uma magia negra com esse oráculo. Entende? Só que eu elevo ele num nível de uma egrégora muito forte, né? E eu tenho muita identificação com ele. E eu queria me aprofundar mais, por isso que eu entrei no curso de cabeça Muito bom. mesmo, querendo. Já estou revendo todas as aulas, repetindo, para poder não deixar passar nada em branco. Legal, Rogério. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de magia negra, né? Ih, cara, peraí, olha só isso aqui, possível fraude. É um inferno esse negócio de telefone com o dia inteiro tocando um número aleatório, eu vou bloqueando e não adianta. Mas, enfim. E aí, vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa ideia de magia negra, magia branca, magia cor-de-rosa, arco-íris. A gente vai falar que magia é magia, né? A maneira como o mago usa a magia, que pode ser, né, de uma forma ou de outra. Mas aí eu vou deixar para primeiro ouvir a apresentação de vocês e falar um pouquinho. Vou fazer uma introdução, uma reintrodução, né, sobre o tarô de Tote, para a gente tirar alguns mitos que o Crowley mesmo criou, tá, gente? Eu falei, uns mitos que estão na internet, uns mitos. Não, o Crowley fez questão de criar mitos e criar polêmica, né, para gerar tudo que ele gerou. Então, isso é um ponto muito interessante que você levantou, Rogério, que a gente vai falar muito de magia, vai falar muito de tarô e como a gente precisa enfrentar
o tarô de Tote sem ver nele algo demoníaco, porque não tem. E aí eu quero falar depois com vocês sobre isso, mas eu quero então as apresentações. Quero ouvir Rafael agora, Zorzi, como é que é, Rafael? Oi, Márcia, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, querido. Rafael Zorzi, Zorzi. Então, eu tenho 48 anos, eu tenho uma formação um pouquinho diferente. Na verdade, eu sempre me interessei por ocultismo desde cedo, desde adolescente, né? Eu já comecei aquelas literaturas básicas, Levi, aquelas coisas assim. E aí depois, por conta de coisas profissionais, acabei me afastando durante muito tempo disso. Eu sou médico e sou professor. E aí fiquei um bom tempo fora, e agora recentemente eu estou retornando, e aí me chamou a atenção justamente porque eu vi entrevistas tuas, vi a tua entrevista do Débio, vi outras coisas a teu respeito, e assim, e me gerou muita confiança de uma coisa que é difícil, que é o tarot de Tote, né? Então eu venho mais, não pelo lado oracular, mas eu quero mais a coisa mais ligada à Telema, isso, eu quero entender melhor como é que a coisa funciona. Dizem que é o outro livro do Clarelli, o livro da lei, tem o tarot de Tote. Então eu quero entender como é que funciona isso, essas correlações, essas coisas todas. Beleza, querido, muito bem-vindo. E o Rafael, então, qual é o sobrenome, Rafael, para a gente poder saber? Meu sobrenome é Bueno. Bueno? Tá. Uhum. Então vamos os Zorzi e o Bueno, mas o Rafael, ambos Rafael. Fala então, Rafael. Então, eu tenho 30 anos, sou psicólogo, trabalho no serviço público e eu venho acompanhando, né, essa temática já há muito tempo, só que de uma maneira não muito rigorosa, assim, né? Vou estudando um pouco aqui, um pouco ali, mas o tarot sempre foi algo presente dentro do meu campo de interesse, né? Até peguei um livro aqui que foi um dos primeiros que eu li sobre tarot, de uma autora chamada Irene Guedes, não sei se você conhece. Não conheço. Chama Tarot e Individuação, né? Tarot in Individuation. Conheço. Ele é meio roxo, assim, meio vinho, a capa? Acho que tem uma capa, mas esse aqui, ó. Ah, não, então não. Ah, não, Mas eu conheço um em português mesmo. Eu acho que é a versão em português desse. É a versão portuguesa, desapareceu porque eu, de tanto mudar de casa, eu me desfiz muito de livros, e outro dia eu fui na casa da minha mãe para tentar resgatar meus livros, eu falei, gente, eu não tenho mais livro, acabaram meus livros, eu não sei onde foram parar meus livros, mas beleza. Mas aí você trabalha com tarô já ou não? Você, como psicólogo, usa o tarô como ferramenta? Não, no serviço público não tem muito espaço. Sim, você só trabalha como psicólogo no serviço público, você não tem assim, clínica, não faz o trabalho clínico. Uhum. Não, meu interesse por tarô é separado, né, da psicologia. Entendi. Até certo ponto. E eu sei esse livro porque a primeira impressão que eu tive foi de algo assim incomensurável, porque esse livro ele trata de significados assim de modo muito difuso, né? Me parece um pouco, não sei se é aleatório, mas como são muitos significados atribuídos a uma carta, me parece que tem pouco critério, né? Poucos parâmetros. Isso deixa a sensação assim de algo realmente inacessível. Mas, bom, ao longo do tempo eu fui estudando outros tarôs, fui entendendo que existem delimitações específicas para cada baralho e tudo mais, né? E o Tote é um baralho tão difícil, tão complexo, que eu vi esse curso e pensei que não poderia assim, perder a oportunidade, né, de dar uma consistência maior no meu conhecimento sobre ele. Mas, assim, meu objetivo principal, assim, é que, eventualmente, eu tenho muita vontade de desenhar um tarô. E eu tô, acho, fazendo curso mais para isso mesmo, sabe? Para, eventualmente, chegar num lugar onde eu esteja confortável para dizer, bom, eu sei o suficiente para eu fazer o meu próprio, assim, para desenhar o meu próprio. Gente, que coisa legal, Rafael, que coisa legal. Você desenha então também, né? Sabe desenhar. Você além é artista plástico pelo jeito, então também. Então, no Instagram, né, eu conversei um pouco com você até recentemente. Eu acho que se você ver, meu perfil no Instagram tá Yabog. Eu já sei. Sim. E aí eu uso as redes sociais para divulgar a questão de ilustrações e tal. Eu tenho muita vontade de fazer, eventualmente, realmente focar em fazer um tarô, passar um tempo pensando nisso. Eu sei que é um projeto grande, e aí eu tô angariando informações aí. Muito legal mesmo. Então vamos a Marcos Santiago, ou Marcos Schultz. É,
Marcos? Pode ser Marcos. Marcos Santiago. Beleza. E, bom, eu sou psicólogo, né? Me formei também, agora, atualmente, tenho focado na clínica, e eu conheço o Crowley praticamente desde a adolescência, né? Porque eu gosto muito de rock, né? Então, são várias referências, né? Só que quando eu era mais novo, eu tinha medo, assim, né? Eu ficava assim, meio assustado. E quando eu tenho um pouco perto do final da graduação de psicologia, eu estudei muito a esquizoanálise. E o Deleuze, ele fala do tempo aion, né? E aí meio que voltou, né, essa temática do Crowley, assim, de maneira assim muito, não sei dizer aleatória, né? Porque eu também estava num período que eu estava estudando também algumas coisas sobre teoria do caos, né? E aí eu falei assim, sabe, eu vou pesquisar mais a fundo, né? Cursos a respeito do tarô de Thoth, né? Porque eu já sabia que era algo assim bem complexo, né? Aí eu pesquisando cheguei até o seu perfil do Instagram, né? Muito Aí legal, que bom, gente. Eu fico super feliz, né, de estar passando essa seriedade para vocês, porque o trabalho é sério, sim, mas muito legal saber que isso tá, né, tem uma ressonância boa aí. Porque uma coisa é você fazer um trabalho, outra é você como você chega no público, né? Que bom tu tendo esse retorno, isso está me deixando bem orgulhosa até. Muito legal, Marcos. Ana Carolina eu conheço, porque Ana Carolina a gente já jogou tarô juntas, então me conta, Ana, como é que foi teu approach aí com o Crowley, como é que está essa busca pelo tarô? Conta aqui para o pessoal. Né? Não, eu estou vendo que eu caí aqui super de paraquedas, né? Que as pessoas aqui estão super entendidas de tarô, de Crowley e tal. Eu não sei nada de nada. Mas eu sou escorpião, e então, como uma boa descendente, né, deste signo, eu gosto muito dessas coisas do ocultismo. E uma vez uma pessoa leu um baralho para mim, muitos anos atrás, falando que eu precisava. Eu já estava estudando astrologia, eu sou dentista, ortodontista, mas eu também sou astróloga, e eu trabalho com essas duas vertentes. E há muito tempo atrás ela falou para mim: você precisa saber das cartas e você precisa saber dos números também. Aí eu falei, tá, fiquei com aquilo ali. Eu estudo cabala já tem um tempo, e eu conheci Márcia, essa querida, linda, por intermédio de uma amiga, e o baralho do Crowley tem tudo isso, né? Mas, de verdade, eu preciso até confessar uma coisa, Márcia, que eu tinha medo de tudo que falasse Aleister Crowley. Porque quando eu comecei a estudar astrologia, a minha professora, que é da teosofia, ela falava assim: eu nem falo esse nome e eu nem encosto nesse baralho. Entendeu? E isso vem lá de 2009. Aí tudo que eu via do Crowley eu passava. Eu falava assim, não posso olhar, não posso ver e tal, porque, né? Por causa dessa coisa de mago negro, enfim. Foi legal que alguém trouxe isso aqui agora e que você vai explicar. O Rogério trouxe isso e eu vou até usar isso para explicar muita coisa sobre isso. Achei ótimo, porque, né, justamente assim, eu passei muito tempo com medo também, assim, sei lá, de cair no lado negro da força, mas aí depois eu falei, cara... Olha, é sedutor o lado negro da força, né? Mas ele está dentro da gente, então se a gente não entender e saber usar e compor esses dois lados, ele acaba dominando mesmo. Então, é muito bom a gente tocar no lado, né, lado sombra da gente, porque é um tarô que vai... Não é um tarô, o tarô trabalha esse lado, né, os dois lados. Isso não é um privilégio do Crowley, é o tarô. O tarô vai trabalhar com o inconsciente, e no inconsciente você vai encontrar o mar, né, que está aí o que a gente chama de bem, de mal, e muita coisa que eu vou... claro que com a entrada nos arcanos agora que vocês vão entrar, eu vou falar do arcano 0, do louco, isso vai ficar mais claro, mas eu vou aproveitar para esclarecer aqui algumas coisas que acabam, às vezes, entrando no tabu mesmo, numa ideia de tabu, e não é verdade, né? Então, eu vou desmistificar um pouco o Crowley, talvez até vai perder uma certa graça.
para vocês. Mas muito bom, Ana, muito bom e muito corajosa nesse aspecto. De uma pessoa que vem de nem tocar no Crowley, de ouvir falar, nem toco nesse baralho, e de repente você está aqui na aula. Estou aqui mergulhando no baralho. Eu não posso nem contar para ela que ela virou uma amiga minha, né? Eu não posso contar, porque senão ela não vai mais falar comigo. Você caiu no lado total negro da força, imagina. Não é? Vamos lá. Tá bom. Então tá jóia, Carol. Vamos lá, Rubens agora vai falar. Tudo bom, Rubens? Olá, boa noite, tudo bem, Márcia? Meu nome é Rubens, eu tenho 31 anos e eu sou artista ilustrador, eu trabalho com ilustração e com tatuagem, na verdade. Eu também sou graduado em administração pública. E eu cheguei ao Crowley pesquisando por Magic. Na verdade, eu cheguei a Márcia pesquisando por Magic. Eu já vinha há algum tempo pesquisando sobre toda a filosofia telêmica. Eu já tenho alguns livros na minha casa há algum tempo. E quando eu conheci a Márcia, eu comecei a pesquisar mais. Eu já vinha pesquisando, na verdade, antes sobre a Ordo Baphometes, que foi uma ordem anterior. Aí depois eu fui pesquisar sobre a Ordo Saturni e aí eu conheci a Márcia. E depois que eu conheci a Márcia, eu comecei a pesquisar. Aí você pegou o lado negro da Márcia, né? Ordo Baphometes, Ordo Saturni, caraca! Eu fui conhecendo outras coisas ao longo da Márcia, assim, ao longo desse processo, fui assistindo outros vídeos e eu tive a oportunidade de ganhar o sorteio do Datise. E é por isso que eu estou aqui. Eu fui o sorteado do sorteio. Que legal, Rubens! Do meu Instagram foi a Valéria. Ela hoje não está aqui, mas ela também já jogou tarô comigo e ela foi assim tão assertiva. Ela disse assim, Márcia, eu vou fazer seu curso, eu vou ganhar esse seu sorteio. Eu realmente falei, legal, estou torcendo, né? Mas realmente a moça, né, ela ganhou, mas tudo bem, botou a filha, botou todo mundo, depois ela me disse. Eu fiz a mesma coisa, quando eu vi a oportunidade, agora. Ele fez a mesma coisa, Márcio. Engraçado que ele mandou uma mensagem lá de manhã cedo, não foi, o Rubens? Na página da Atis, quero ganhar o sorteio. Eu falei, vou torcer para você. Aí no final do dia ele ganhou. Para Valéria, eu falei, Valéria, que legal. Ela disse, não, minha filha e tal, eu vou ganhar. Eu falei, legal. Aí eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram, que é de mídia social e tal, e ela que fez o sorteio, eu nem vi. Ela só me mandou mensagem, olha, ganhou esse perfil, Valéria. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Ela falou que ia ganhar e ganhou. Achei o máximo, né? Pena que ela não está aqui. Natália vai querer se apresentar ou não, Natália? Vai ficar quietinha mesmo. Ou você vai querer falar por ela, Diego? Ela é bem tímida, ela é bem bichinho do mato, né? Ela fica quietinha ali, ouvindo, prestando atenção, mas ela é uma querida, né? Uma irmã, uma sobrinha, uma prima da minha família, ela gosta muito e a gente faz um trabalho espiritual aqui, né? Com o meu cigano, né? E ela também participa desse trabalho, ela é muito, muito focada, né? Ela se esforça muito estudando essa parte do ocultismo, ela é bem da tua vibe, né? Ela gosta muito do tarô, gosta muito dessa parte mais sombra, né? A sombra dela dá muito trabalho para ela, né? Então, ela está estudando bastante. Tá, então beleza. Seja bem-vinda, Natália. Depois você vai perdendo a vergonha e vai falar. Gente, eu adorei assim, o nível da turma, em primeiro lugar, né? Vocês já são comprometidos, já tem um background aí bem legal mesmo, seja na parte mais tradicional de estudo, né? de formação, seja mesmo no ocultismo, enfim. Né? Então, eu não estou lidando com pessoas que nunca ouviram falar em nada, caíram de paraquedas, não caiu. Ninguém aqui caiu de paraquedas, todo mundo sabe exatamente o que veio buscar. E por isso, então, eu já senti algumas dúvidas, depois vou abrir mais para as dúvidas, mas eu vou primeiro falar um pouco dessa questão do Crowley, né? De como, um pouco da vida dele. Vou até indicar para quem tem interesse em ler alguma coisa sobre a biografia dele, para poder
entender um pouco dessa mistificação, ou mito mesmo, que ele gerou em torno dele, porque vai tirar um pouco dessa ideia do Crowley ser uma pessoa do mal. Bom, pelo menos assim, eu vou começar a falar para vocês que no tarô, e aí eu vou falar, não vou falar do Crowley, vou falar agora do tarô. Quando vocês pegam um tarô de Marsella, né, como o Rogério começou estudando o tarô de Marsella e tal, é a base do Crowley. O Crowley, o tarô de Thoth, é a base, é Marsella. Então, a base está ali. Os arquétipos que a gente vai estudar estão todos em Marsella. Ele é a origem. Claro, eu expliquei para vocês que tem uma linha francesa, que é a linha do Marsella, e que lá no final do século XIX, Eliphas Levi faz a primeira associação da árvore da vida com o tarô. Né? Ele é o primeiro a fazer, pelo menos a escrever um livro, né, sobre isso, que é o Dogma e Ritual da Alta Magia. Pois bem, o Crowley, ele já entra inaugurando, né, não só o Crowley, não, a Golden Dawn entra inaugurando a linha inglesa, que é uma reformulação dessa associação. Tá? No momento que nós temos o zero como um arcano primeiro. Então, o zero, louco, né? O louco ganha um número. E aí ele antecipa tudo aquilo que Eliphas Levi colocou como Aleph é o mago, o Aleph passa a ser o louco. Então, a gente vai ter uma puxada de cartas com analogia na letra hebraica. Então, o que a Golden Dawn fez? Né? Criou. A Golden Dawn foi para quem não sabe, não, a Golden Dawn é a Aurora Dourada. Foi uma ordem mística muito poderosa no início do século XX. Ela, na verdade, foi fundada em 1888, mas ela vai mais ou menos até 1920, por aí. A força maior dela foi a primeira década do século XX, né? Os primeiros 10 anos. Bom, e ela tinha grandes místicos e homens importantes, mulheres importantes, enfim, era uma ordem em que se estudava a Cabala, principalmente, e também magia cerimonial. Todo o sistema da Golden Dawn é magia cerimonial. O Crowley foi formado nesse conteúdo de magia cerimonial. Só que, agora falando um pouco da personalidade desse homem, né? E ele, ao nascer, ele nasceu numa família, eu digo assim, mal comparando, uma ideia hoje das igrejas pentecostais, essas igrejas mais assim radicais, como, por exemplo, a Universal, que vê pecado em tudo, diabo em tudo, né? E a família do Crowley, mais fortemente, a mãe dele, era uma fanática religiosa. E, inclusive, a teoria dos irmãos de Plymouth, que eram esses irmãos, essa grande congregação, eles diziam o seguinte: a Bíblia era aquilo que norteava moralmente, eticamente, aquela seita. E qualquer coisa que escapasse da Bíblia, que não estivesse escrito na Bíblia, era pecado. Então, em uma das frases icônicas do Crowley, não sei se vocês conhecem, do Livro da Lei, é que ele fala, a Nuit fala para ele, a palavra de pecado é restrição, porque o Crowley foi restrito o tempo inteiro, até mais ou menos uns 9, 10 anos da idade dele, a só ler a Bíblia, a ser alfabetizado pela Bíblia. Qualquer coisa que estivesse fora dali era pecado. Então, e ele já vinha com uma alma, vamos dizer assim, né, bastante contestadora. Ele era uma criança contestadora. Nesse ambiente de restrição, ele se tornou um rebelde. O pai morre cedo, né? E o Crowley é obrigado a ir morar em Londres, ele vai para Londres com a mãe, que é o tio, diz que o tio era abusivo, algumas pessoas falam até de abuso sexual, que o Crowley teria sofrido, mas abuso moral, com certeza. E ele descreve os primeiros anos lá dele, na vida dele, da infância, como um verdadeiro inferno. Ele diz, a minha infância eu posso descrever como um inferno. Então, tal era
a perseguição que ele sofria desse tio, né? E a mãe, por ser muito submissa e uma mulher fanática, a relação do Crowley com a mãe era a pior possível. Então, os terapeutas daqui, né, que estão aqui, vão até montar um perfil psicológico de uma pessoa extremamente agressiva, no sentido de contestar. Ele vem num século e num local, né, numa região, né, inglesa vitoriana, na era vitoriana, em que, mais do que tudo, a moral, enfim, todo o código de ética era muito rígido e rigoroso. O Crowley vem dizendo assim, poxa, eu não topo isso. E ele entra na faculdade, ele entra, acho que em Cambridge, aí eu já tenho um pouco de dificuldade de lembranças, assim, de onde foi, mas acho que é Cambridge que ele entra para estudar, a princípio, inglês. Mas depois ele sai dessa área de inglês, vai para a filosofia, e no final das contas ele não se forma em nada. Mas porque nos últimos anos da faculdade ele se desencanta e vai para a magia. É quando ele conhece a Godendal. Bom, o que acontece nesse meio tempo? A gente não pode tirar a vida, né, do Crowley ou da própria Godendal do contexto histórico, né? O contexto histórico do início do século XX é de efervescência, está tudo se quebrando nas artes, né? Vocês que estudam artes, a gente tem um modernismo, a gente tem ali no início mesmo cubismos, várias formas e fontes de expressão diferentes do que era a tradição. O Crowley, ele traz esse movimento dentro dele, e quando ele descobre o ocultismo, ele começa no ocultismo, na verdade, estudando alquimia. Ele descobre a alquimia através de um amigo químico, enfim. E aí, quando ele descobre a alquimia, o Crowley era como um obcecado. Ele era o seguinte, com 20 anos, ele já tinha lido todos os clássicos, né? Todos os clássicos que existiam, ele já tinha lido, dominado. E ele tinha essa obsessão por leitura, por conhecimento, absolutamente inteligente, não tenham dúvida disso, né? Ele não fazia nada gratuitamente. Ele era um enxadrista de qualidade, ou seja, disputando com vários concursos e disputas, né, de xadrez, e ganhando, foi campeão londrino, inglês, de xadrez. Ele tinha uma coisa de... A Gisele mandou alguma coisa aqui, depois acho que ela não pode vir também, mas eu estou vendo aqui que entrou no Telegram. Então, depois ele se torna montanhista, ele vai tentar subir o K2, o Everest, e bom, o cara, tudo que ele se metia para ser o melhor, isso o Crowley tinha. Então, quando ele entrou na alquimia, ele foi fundo, foi estudar e tal, e aí ouviu falar do que se tornou o grande inimigo dele depois, o Arthur Waite. Arthur Waite, ele leu o livro, eu tenho até esse livro aqui dele, deixa eu ver aqui qual é, aqui, olha, esse aqui, Livro da Magia Negra e dos Pactos. Então, olha de onde começa a vir. Arthur Eduardo Waite. É o primeiro cara que o Crowley tem contato com magia efetivamente. O Waite, ele é brasileiro, ele é americano, mas trocavam intensas correspondências e tal. E nesse livro de pactos, gente, tá aqui, tem todos os sigilos, enfim. O Waite, o bonzinho Waite, né, que tem aí, vocês estudam, muita gente estuda o livro do Arthur Waite, ou estuda o tarô do Waite, né? Poxa, o cara não conhecia dos paranauês, tá? Sabia do que estava mexendo. E o Crowley, quando se deu de cara com isso, ele foi querer conhecer também. Aí o Crowley foi querer conhecer, mais do que isso, ele já tinha, e aí vinha a briga, né? Que eu acho que eu expliquei isso logo no introdutório para vocês, no módulo introdutório, que ele ascendeu muito rápido nos graus da Godendal, né? Logo nos primeiros 9 meses, ele chegou ao grau máximo que ele poderia chegar, sendo da ordem externa. Para os próximos passos, ele teria que ser convidado. E aí ele não foi, porque
o grupo interno da Ordem da Golden Dawn não admitia essa interferência do Crowley, essa rapidez de acesso, e, enfim, o Matrix acaba brigando na Ordem, na Golden Dawn Londrina, e funda a francesa, né? Cartão inteligente, o que é isso, gente? Ele apareceu, não, é segurança do Windows, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com que eu já achando que era o Zoom. Então, aí o Crowley vai, se briga, aquela coisa toda, vai para o Egito. O livro da lei, ele vem cheio de ideias de uma nova era. O Crowley, quando sai da Golden Dawn, ele monta uma ordem absolutamente igual a Golden Dawn, que é a Astro Argento. Só que ele refaz os rituais, ele cria os rituais, todos já inspirados no livro da lei, em Telemann. E o Crowley confundiu muito aquilo que confundiu de verdade, como eu falei para vocês, o momento histórico era de quebrar com os paradigmas. E ele, o que ele fez? Ele, dentro da magia, ele fez isso. Mas porque ele se aliou aos demônios, ele até trabalhou com daimons, né? Ele trabalhou com enoquiano, mas tudo muito em cima de experimentos dele. Experimentos que ele narrava nos diários dele, que a gente tem isso, inclusive, experimentos que ele trouxe em livros, como o 418, que é a Visão e a Voz. Enfim, o Crowley, ele mergulhou nos dois lados, né? Mas o que mais chamava atenção é que o Crowley fazia questão de quebrar. Então, sexualmente falando, ele assumia a bissexualidade dele, assim, afrontosamente. Ele foi várias vezes perseguido por polícia, porque na Inglaterra da época, homossexualidade era crime. A pessoa ia presa. Então, e o Crowley peidava isso. Então, ele era tido como uma pessoa totalmente fora dos padrões e, para a época, muito ruim. E ele bancava isso, né? Bancava porque ele teve houve uma denúncia, essa é uma bem famosa dele, houve uma denúncia em que ele fazia rituais em que ele matava crianças. E aí ele vai diante de um juiz, né, numa corte inglesa daquelas, se defender, e quando o juiz pergunta a ele se era verdade que ele matava crianças, ele disse que era verdade, ritualisticamente, né? Falou, é verdade que eu mato crianças. Aí procura-se corpo, procura-se tudo, e nunca se achou nada, porque o que ele estava era debochando, dizendo que matava crianças, sim, feitas em magia sexual, que estão no plano astral. São as crianças que servem, ele chamava de bebês, né, que servem ao fito da magia, que a gente vai falar disso quando entrar no tarô, né? Porque cada um daqueles arcanos vai ter um conceito que eu vou trabalhar com vocês. Tá? Eu vou falar o conceito de Telemann, o conceito de Magic, né? Que é o CK, né? Que o Magic, que é magia sexual, Crowley, e até agora fazendo um parêntese, o Diego me pediu, Márcia, a gente não pode botar magia sexual porque vai não é desmonetizar, sei lá o que vai acontecer, não vão o Instagram, ele veta, ele não deixa veicular. Não deixa veicular e tal. Falei, bota Magic, que quem sabe, sabe. Eu falei para você, usa o nome Magic, que quem conhece já vai saber do que eu estou falando. Então, e quem não conhece, eu sinto muito, mas a gente não pode veicular magia sexual, né? Mas Magic. Então, Crowley cria um sistema mágico próprio. E ele criou também todo esse entorno negativo. Dentro de uma mente, gente, eu posso dizer, uma mente dual, né? Uma mente em que a gente acredita no bem e no mal, no bom e no ruim, no vivo e no morto. Quando o Crowley quebra esses paradigmas, que não é ele, isso é o hermetismo que quebra, né? Quando a gente fala de neutralização de opostos, o que a gente está falando? A gente está falando que esse mundo que nós vivemos, da dualidade, é o mundo da ficção, é Matrix, para quem já viu o filme, né? É Matrix mesmo. A gente acha que existe uma coisa que é a mesma energia, só polarizada, são os opostos. Então, quando a gente fala do bem, do diabo, de Deus, a gente está falando da mesma energia. Só que a gente está trabalhando com polaridades. E qual é o trabalho do mago? E isso não é o Crowley que fala, isso já vem lá da magia francesa, do pessoal da linha francesa. É encontrar o caminho do meio. E isso
os hinduístas, enfim, gente, esse é o caminho. Então, mas aí, qual é o preço que quem fala no Crowley, principalmente nos anos 80, né? O Crowley era banido completamente, a não ser nas ordens místicas, como a OTO, que veio fazer parte, né, pelo Marcelo Mota. Foi ele quem trouxe lá na década de 70 a OTO para o Brasil, né? E tinha outro nome que eu não me lembro mais, mas é Ordo Templi Orientis, que é onde eram faziam-se os rituais de magia sexual. Então, magia sexual, sabá de bruxas, né? Já começa os delírios, né? As fantasias. Com certeza, quando a gente fala em magia sexual, primeira coisa que vem na cabeça é putaria. É lógico que é, né? Bacanal, na floresta, e por aí vai. Então, coisas do diabo. Então, gente, vai ter que desmistificar, vai ter que quebrar esse tabu, né? Porque o que a gente lida em magia sexual são forças polares ou apolar. Vamos falar de homossexualidade? Vamos. O Crowley é do tempo que a homossexualidade era relação anal. Ele nem falava de mulheres, ele falava da relação anal. Aí as pessoas dizem assim, mas Márcia, relação anal pode ser homem e mulher? Pode. E é apolar, você vai estar usando a mesma energia. Por que é apolar? Porque não é o positivo, polaridade ativa, com polaridade negativa, ativo e passivo. Então, aí que a gente vai ter a criação de um filho real ou cósmico. E o que a gente faz na relação apolar? Vai gerar o conceito da destruição, vai gerar a energia do caos, né? Então, é uma outra forma de agir. Então, existe um versículo do livro da lei, o número 57, que o Crowley diz, Crowley, né? A Nuit fala, conheça bem, existe amor e amor. Existe, deixa eu pegar aqui para eu não inventar, né? Porque eu tenho de cor e salteado, mas sempre que na hora que eu falo, eu me enrolo. Como eu já estou com minha cola aqui, ela diz assim, eu vou pegar só a parte finalzinha, né? Porque ela diz assim, que os tolos não confundam amor, pois existem amor e amor. Existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem. Ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Quando Nietzsche fala isso, que existe amor e amor, ela está falando que existem duas formas de magia sexual. Não é duas formas de amar. A gente não fala de desejo, isso eu vou falar muito com vocês, tá? Nas cartas. A gente não vai falar de vontade, desejo. Eu sou heterossexual, eu só gosto de... Márcia, não é só de homem. Vamos supor, não, você pode gostar de homem, de mulher, não é, na magia não é o que você gosta. São as forças que você vai atuar, que você vai ativar no seu corpo para veicular ou dar forma a um objetivo que você quer, né? Então, quando ele fala que existe, conhecendo a lei da fortaleza, é a carta da força, que a gente vai ter no baralho de Thoth, Lust, que é a luxúria, e que é também a energia de Babylon Interior, que eu vou explicar depois para vocês, né? Para quem ainda não está, tipo Ana Carolina, que disse que não, Márcia, eu não sei de nada, calma que vai saber de tudo, Ana. Esse curso eu falo que eu vou no Beabá, eu vou começar com Marcélia, vocês vão ver. Acho que quando é que vai ser liberada a primeira aula do Louco? Eu não tenho de cor, não. Louco é quarta-feira agora. Então, esses conceitos de polaridade eu falo bastante nessa carta, nessa aula, né? Então, e aí, isso aqui eu vou explicar para vocês com mais conteúdo, com mais tranquilidade, sobre a carta da fortaleza e o grande mistério da Casa de Deus. Casa de Deus era o nome da torre, antigamente, no baralho de Marcélia, é La Maison de Dieu. Então, com a casa de Deus, é o outro lado da magia. Uma apolar, que é Therion e Babylon, e outra torre, que eu vou explicar por que isso, para quem já assistiu a palestra lá no Mayhem, né, que eu falei sobre magia sexual, eu trabalhei esse conceito da torre como a energia sexual apolar anal, tá? Mas depois eu vou estender esse conceito. Hoje, magia sexual, você já trabalha com outras forças apolares, não necessariamente só a energia do sexo anal. Mas para o Crowley era isso. Então, ele gostava de homens e mulheres, mas
talvez a preferência até fosse mais por homens, dizem, né? Dizem, por conta da grande paixão dele ter sido o Poli, ou a Poli, era uma transexual já na época, se vestia de mulher e tudo mais. Então, era bem interessante, mas ele foi casado com mulheres e viveu muito com mulheres também, e teve outros casos com homens. Então, Crowley era um cara que chocava. Hoje não choca. Hoje não choca, mas vocês imaginem isso no final do século XIX, século XX, na era vitoriana, que para quem não conhece um pouco da Inglaterra, era uma época muito restritiva. Mulheres eram aquelas mulheres pálidas, aquelas mulheres santas, né? Então, aí o Crowley veio com a prostituta sagrada, Maria violada. E aí, o que isso passa? Cara, é do demônio, né? Ele detona Maria, ele detona o cristianismo, ele detona, na verdade, não com a Bíblia cristã, não. E aí é um grande erro das pessoas acharem que o Crowley como é que se diz quando é satanista? O Crowley nunca foi satanista. E ele, pelo contrário, ele sempre viu a história de Cristo, e ele conhecia muito a Bíblia, como eu acabei de falar para vocês, porque a história de Cristo para ele era um mito como Osíris, tanto que ele vai equiparar Cristo a Osíris. Ele vai dizer, o deus Osíris é o deus que morreu e ressuscitou. O Cristo que a gente tem, Jesus Cristo, ele morre e ressuscita. São os deuses da era osiriana, que, claro, que eu vou explicar isso melhor para vocês, né? Dessas eras do Crowley, né? A era de Ísis, a era de Osíris e a era atual, que é a era de Horus, que a Ana Carolina vai chamar de era de Aquário. Ana não, mas os astrólogos hoje falam que a gente está na era de Aquário. O Crowley já falou isso em 1904, porque os astrólogos já falavam, ele conhecia a astrologia profundamente. Enfim, isso aí é notório, sabido. Tá? Então, por que a gente agora quebra essa ideia do Crowley ser o demônio? Primeiro, nunca foi satanista, nunca, pelo contrário, ele não podia ser algo que ele não acreditava, ele não acreditava em Cristo, ele acreditava em Cristo como um mito, né? Então, logo, o anticristo não podia existir para ele. Então, é errada essa história de que o Crowley era satanista, não era. Ele usou Enoquiano, usou Goécia, usou, né, para conhecer os 72 demônios de Salomão, né? Ele usou tudo isso e ele narrou tudo isso, mas daí ele ser a pessoa que só trabalhou com isso, não, ele trabalhou com alquimia, ele trabalhou o tempo inteiro com a busca do sagrado anjo guardião, que está em Tiferet, na árvore da vida, a verdadeira vontade. O que você vem fazer nessa vida? Então, o trabalho do Crowley inteiro, depois do Livro da Lei, foi desenvolver um sistema mágico para que você encontre a sua verdadeira vontade, o seu self, falando a linguagem dos psicólogos aqui, né? O self, que vai ser a sua individualidade, que vai ser o lado mais iluminado seu nesse plano. A gente tem um ego em Exódia, mas é ali que está a nossa centelha divina que desce. Então, quando vocês leem a primeira frase do Livro da Lei, né, que é a Lei de Telemann, ele fala assim, faz o que tu queres. O queres é a vontade, né? Pois é o todo da lei, é a Lei de Telemann, da vontade. O amor é a lei. Então, ele está falando que toda a energia criativa do mundo é o amor. Gente, demônio, Satã, enfim, essas ideologias, essas ideias que a Igreja Católica desenvolveu como o antagonista, ele não é amor, ele não vem do amor. E o Crowley fala de amor o tempo inteiro. O amor sob vontade é que ele diz, olha, está abaixo na divisão, a vontade está acima do amor, porque a vontade é o seu propósito. O seu propósito, você como ser criado, é criado pelo amor, mas o seu propósito é acima de tudo. E isso serve na magia mundana mesmo, quando a gente vai usar. Você tem que saber o que você quer, você tem que saber que veículos você vai usar para atingir o que você quer, você tem que saber o prazo que você quer e a maneira como você vai usar a magia. Senão, vai dar ruim, vai dar. E isso o Crowley o tempo todo no tarô, ele vai chamando a atenção. Olha, aqui você escolhe os elementos, aqui você une os elementos, aqui você nutre os elementos, e mesmo assim pode dar errado. Então, uma operação mágica é sempre um mistério.
E quanto mais você mergulha neles, mais você conhece esses mistérios e vai poder usar com mais sabedoria o que você verdadeiramente quer. Então, eu vou, de antemão, a gente vai ter que tirar essa ideia de bem e do mal, magia negra, como eu falei. Magia negra não existe, nem magia branca, e nem magia cor-de-rosa, e nem de arco-íris, gente. A magia é magia. A polaridade da magia é quem vai usar, é o mago. Que tem horas que pode usar um demônio, um daimon, né? Melhor falando, lá da Goécia, evocá-lo e usá-lo, e outras usar um anjo, como usava, os arcanjos, na verdade, como usa a cabala. Agora, esses arcanjos são bonitinhos e fofinhos? Erro, não são. São forças da natureza, são forças que nós não conhecemos. Sabe Deus aonde vem esses arcanjos? Então, achar que são fofinhos, isso é coisa dos anos 80, que tem um grupo de pessoas que botam os anjinhos fofinhos, e não são, gente. Quando a gente mexe com a energia enoquiana, são os anjos enoquianos, são potências que, se você não souber lidar com eles, vai ser massacrado, vai morrer, vai ser dissolvido, vai enlouquecer. Então, nada é por acaso. Então, não existe agora, a partir de hoje, bem e mal. Existe você saber o que é construtivo, o que é destrutivo e como saber usar. O amor e amor, como diz a Nuit ali. Existe o amor e o amor. Conhecei bem, pois ele, meu profeta, conheceu. O profeta é o Crowley, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, é isso, gente. Isso é só para quebrar um pouco dessa ideia. O Crowley fez de propósito ser o pior homem do mundo. Ele aplaudia, ele adorava ser conhecido dessa forma, né? O primeiro mote que ele escolhe quando ele entra na Golden Dawn, mote é um nome, né, que a gente usa que não seja o nosso próprio nome, um nome místico. Ele usa perdurabo. Eu perdurarei. Então, era o fito dele ser conhecido e perdurar. E eu digo, século XXI, no início, que segunda década do século XXI, estamos nós falando do Crowley, né? E ainda desmistificando. Então, o cara conseguiu o que ele queria, né? Ele perdurou por muitas épocas aí. Mas e aí, gente? Aí, então, agora eu paro essa explicação e abro para vocês novamente. O que vocês gostariam de saber mais, ou dúvidas que tiveram, ou dentro desse papo que eu falei para cacete, vocês quererem complementar. Fiquem à vontade para falar, tá? Agora eu vou tomar minha aguinha. Rogério, você sacou um pouco, Rogério, como é que a gente vai trabalhar? Você, assim, percebeu que a gente não vai lidar com forças negativas, mas a gente vai aprender a entender isso, né? Eu vou contar aqui para vocês. Entendi. Do Diego. O Diego vai falar, quando eu fui fazer a live, que está lá no meu Instagram, sobre magia e tarô, que vai ser esse curso bônus, né? Essa aula bônus aí. E eu falei no curso, lá, né? na live, de algumas, como é que potenciais de usar cartas negativas. Aí o Diego falou, pelo amor de Deus, Márcia, não fala sobre isso. Não foi, Diego? Conta aí para o povo. Aí eu falei, tarde demais, já falei. É porque, assim, eu tinha até muita restrição, até quando a parte da Tise, antes de ser da Tise, ela era um banda grátis. E a gente, infelizmente, tem muita gente que não tem essa capacidade de dividir, né? A pessoa, literalmente, ela pega, é o que a Márcia falou, a gente precisa, como todo mundo tem um lado positivo e negativo dentro de si, a gente precisa conhecer a nossa sombra, né? E muitas das vezes, se a gente se deixar levar, a nossa sombra realmente toma conta, né? E a gente não para quem não conhece magia, para quem não vive dentro da magia e acaba se deixando levar pelo impulso, acaba fazendo muita besteira, né? Então, tipo, eu recebo, por exemplo, aqui na Datize agora, então ainda recebo mais ainda, porque a galera olha Datize, vê lá um símbolozinho com a cor preta, acha logo que é para fazer, para mandar matar todo mundo. Então, a galera já vem, nossa, não, meu marido me traiu, eu quero matar ele, o que me ajuda a fazer um trabalho de magia e tal. Então a galera ela sempre vai por esse lado, né, cara? Não, eu quero matar ciclano porque me traiu, porque me enganou, porque aquilo, quero fazer uma magia negra e tal.
E o conceito de magia negra, alta magia, baixa magia, é muito mais amplo do que essa ignorância, né, que as pessoas tratam muitas vezes. Então, assim, quando a Márcia falou de falar, eu falei, Márcia, pelo amor de Deus, não fala isso, porque senão a galera vai vir aqui querendo, vai usar a torre para matar todo mundo, vai botar lá o diabo ceifando todo mundo. Porque a magia do tarô, né, a galera assistindo uma coisa dessa assim, nem todo mundo vai ter essa compreensão. É engraçado, mas faz parte, infelizmente. Né? Aí eu falei, já gravei, já fiz a live, foi ao vivo, eu falei mesmo. Mas agora no curso você não vai falar, não. Eu acho até que no curso é até mais tranquilo, né? Porque eu acredito que essas pessoas assim não tendem a participar, né? Do curso em si. Eu acho que não sei. Essas pessoas elas já vêm mais com a intenção de mandar matar. Não, faz um trabalho para matar. Eu vou discordar de você, Diego, porque as pessoas talvez não venham para um curso de tarô, que é um curso de profundidade, de entender o que a gente vai falar. Mas de magia, que é ali prática, eu quero a receita. Eu quero a receita, eu não quero estudar, eu não quero saber dos arcanos, eu quero a receita. Então, atrás, sim, eu não vou falar, não. Mas, para os alunos, eu vou falar, sim. Para vocês, eu vou falar. Tá? Isso vai estar nos webinários. Quando eu for falar sobre esse curso específico de como usar o tarô de maneira telegráfica, né? Vamos dizer assim, como eu falo a palavra telegráfica, por isso que a gente vai buscar como se fosse falando com o tarô, né? Para que imprima no inconsciente um conceito do que você quer conquistar. Então, nessa hora, eu vou falar com vocês, porque eu acredito nessa maturidade e eu acho que a gente tem que trabalhar os dois lados, né? E não é o lado da força negativa ou positiva, mas saber a sombra que existe, tá? Senão a gente não vai adiante. Na árvore da vida a gente tem Iesódia, a nona Sefirá, e depois a gente tem a sexta e depois a dia que a gente, olhando de Malkuth, né? De onde nós estamos, até Keter, que seria Deus, que é Deus. Então, a gente tem, antes de passar pela Lua, a gente tem que passar pela sombra, assim como no tarô, o Sol, a carta do Sol é o número 19, a carta da Lua é o número 18. Então, não tem jeito, a gente tem que passar pela sombra antes, tem que conhecer o que está oculto, o que a gente não quer conhecer muito bem, mas tem que jogar luz ali. Tá? Enquanto não jogar luz, não vai chegar no sol. Então, é essa ideia que a gente vai ter aqui. Vai ter que quebrar a ideia. Isso aqui é do demônio, isso aqui é de Deus. Não, Deus e demônio estão no mesmo, é tudo a mesma coisa. Tá? Nessas horas, a gente não vai ter conotações de bem e de mal. O bem e o mal vai estar naquilo que você quer. E isso é muito relativo mesmo. O que pode ser bem para mim, pode ser o mal para vocês, né? Ou para qualquer um de vocês. Isso aqui para mim é o bem. O que é o bem para mim? É tal e tal coisa. O outro vai dizer, nossa, para mim isso é destrutivo, isso é horrível, é mal. Então, a gente não tem como também ficar colocando. Claro, vamos então, o mal é um assassinato, mas quando você mata alguém por defesa, legítima defesa, um assassino entra na sua casa para matar seu filho, você mata esse assassino, aí é mal matar? Né? Então, a gente começa a filosofar nesse aspecto, né? Até que ponto determinadas situações nossas que são tão negativas e outra positiva, dependendo da situação, a coisa pode virar, né? Então, é isso. O que mais, gente? O pessoal está tímido. Pode abrir o microfone, pessoal. Falar, se vocês tiverem dúvida, trocar ideia, que essa aula aqui é para vocês mesmo. Eu ia concordar com o Diego, porque eu também trabalho com cartomancia já tem algum tempo. Na verdade, eu dou aula de Lenormand há algum tempo já. E quase nunca a gente fala mais de divinação do que adivinhação, mas normalmente o que estão procurando é sempre uma amarração, é sempre um feitiço para matar o chefe. É sempre alguma coisa assim direcionada para... Nem pensar em mudar de emprego, né? Eu acho tão engraçado. Não, vou matar o chefe. Não, mudar de emprego, melhorar. Não, matar o chefe vai resolver. É isso que a gente vai trabalhar. Né? Quando o Crowley fala de vontade, é isso, né? O que é a sua vontade e como trabalhá-la? Porque, de repente, não é matar o chefe que vai fazer a sua vontade, você está, na verdade, destruindo. Isso aí a gente pode chamar de magia negra. E aí eu vou falar uma coisa que o Crowley colocava, e vocês vão ler, se vocês forem se aprofundar nos livros dele. Oi, fala.
Quem quer falar? Falar de novo em magia negra, você considera o que o Sper fazia como magia negra, como o próprio Crowley mesmo, que criticava o Alcyon Sper e chamou ele de mago negro, né, quando expulsou ele da Astrum Argento? Isso. Você entende isso como magia negra? É isso que eu ia começar a falar agora, Rubens, porque magia negra para o Crowley é você interferir na órbita do outro, é você mudar a vontade do outro, o propósito do outro. Então, quando você interfere magicamente, aí ele já está falando de magia, para tirar, tipo essa, eu não quero mais meu chefe, eu quero matá-lo. Eu não quero mais o meu marido, eu vou matá-lo. Então, ou então eu quero aquele cara ali que eu estou atraída, eu vou amarrá-lo. Isso aí tudo é mexer com magia negra. Isso é magia negra, porque o Crowley diz, isso é mexer com a vontade do outro. Você não pode mexer na órbita do outro, porque cada um de nós viemos com um propósito. Quando você mexe nisso, você é mago negro. E ele fala isso o tempo todo da Igreja Católica, não da igreja sim. Ele não da religião católica, ele fala da igreja como os padres, os bispos, como magos negros, porque mexem num coletivo para alterar, dizer que é a vontade de Deus, quando é a vontade deles, né? A vontade de uma instituição, e em nome de Deus. Então, o Crowley diz magia negra, e ele chama, no livro de Tote mesmo, ele fala os magos negros, os padres. Então, é por isso que eu falo, o Crowley falava de magia negra, assim, mas não mexer com demônio ou com anjos, na verdade, alterar o curso de algo que é da vontade do outro, que não diz respeito à sua vontade. Então, mas a minha vontade é que aquela pessoa viva comigo. Pergunte a ela se ela quer, porque você não pode fazer isso, né? Porque isso aí você está alterando de forma mais negativa possível a ordem do universo, né? Quando você mexe na vontade do outro. Então, com certeza. Por isso que é interessante, né, Márcia? Assim, eu acho que o tarô ele é fantástico nesse sentido, quando a gente estuda para o autoconhecimento também, porque nesse aspecto que você está falando, no conhecimento, no conhecer das duas forças, por exemplo, numa situação dessa, o emprego está ruim, eu quero matar o meu chefe. É uma situação clássica de briga com o próprio ego, né? Porque, na verdade, o que está se expondo é o ego da pessoa, é a sombra dela. E a gente precisa entender esses aspectos para saber quando a gente... Né? Exatamente. Pesquisas dela, porque uma pessoa que quer matar a outra porque ela não consegue superar as divergências, está mostrando que essa pessoa ela é um lixo, né? Então, é o cocô do cavalo do bandido. A melhorar como ser humano, a conhecer suas limitações, então, já que aquele incomoda, deixa eu destruir aquele, né? Exatamente. Então, eu sou tão covarde, eu não vou dar um tiro na cara dessa pessoa, eu vou contratar um mago para fazer uma culpa ou qualquer coisa do gênero. Quer dizer, é lixo total, né? A pessoa não tem coragem de fazer pessoalmente e quer chamar um Daimon Rei, não sei da onde, achando que o cara vai vir fazer o serviço. Na boa, né? Um demônio desses, assim, da antiguidade, lá antes da era pré-diluviana, o cara vai, esse merdinha acha que vai realmente dominar um demônio para que ele faça alguma coisa para ele, né? É isso, gente. Aí o ego se colocando, e as fraquezas mesmo. Então, e nesse curso eu vou pegar pesado, sim. A gente vai trabalhar conceitos muito, muito pesados para quem considera que existe bem e mal. Tá? Aqui a gente vai desabar com essa questão. Tá? E por isso que eu acho tão natural, às vezes, você falar, não, eu quero destruir com determinada energia. Não é destruir com outro, eu quero destruir algo em mim que não está favorável, que está me impedindo, são os meus conceitos ou preconceitos. Então, usar a carta da torre é muito legal, para que você desconstrua uma energia que não está favorável a você avançar, mas não é destruir o outro. Aí o Diego me chamou a atenção, Márcia, mas você dando esse bizu, o que acontece? A pessoa vai querer usar do jeito que for, né? Então, é isso. Então, gente, se não tem mais nada a falar, eu fico por aqui e a gente vai se ver no segundo centenário, que vai ser quando? Você tem aí a data? Quando vai ser? Eu tenho uma dúvida. Eu já vou estar em... então fala, Vinícius. Desculpa, eu vi que você tinha e eu levantei.
Fala. É que eu ainda assim eu tenho bastante dúvida em relação assim a Saturno, sabe? Porque eu já vi vários comentários até de pessoal assim tipo, que estuda mais assim, fala assim, não mexe com Saturno, que isso daí é para quem gosta de se fuder, assim. Então, eu queria entender um pouco melhor assim, tipo dessa ideia. O que você falou na aula já deu uma clareada assim, só que ainda ficou um pouco aberto assim em relação a o porquê A que tem energia de pessoas que Saturno. acham que é prejudicial, é complicado, e como você e o pessoal do Horto Saturno que faz o trabalho justo com isso, assim, eu tô bem Ai, curioso, na tá ótimo, verdade. Vinícius. Olha minha saia justa aí. Eu falei, foi o Rubens me revelando, foi o Rubens, né, que falou da Rota Saturno e Bafomé. Gente, isso aí é uma história pregressa. Hoje eu sou da Rota Saturno, sem dúvida nenhuma. Mas Rota Bafomé é uma total, eu digo lenda urbana, né? Brincadeira mesmo. Porque foi um momento de simplesmente de pragmatismo, valeu, eu queria usar a palavra de prática, né? Foi a ideia de pragmatismo, mas é de prática mesmo, e era uma outra palavra que eu queria usar, que agora me salto e me sair. Mas foi uma época tenebrosa para todos nós que mexemos com uma energia, porque éramos empíricos, isso que eu queria lembrar, a palavra. Né? Ninguém tinha uma teoria por trás, vamos chamar, né, Bafomé, né? A oitava inferior, vamos mexer com isso, vamos mexer com aquilo. Gente, a gente está mexendo com coisas que existe Bafomé, existe Satã, existe Deus, não sei, mas que existem forças ao nosso redor, existem. Então, quando você abre esses portais, certamente você está evocando alguma coisa. E o problema é saber mandar embora, né? O negócio não é evocar. Evocar é fácil, vai mandar embora é muito difícil. Mas isso aí foi a Bafomete. Eu vou pular essa parte, um dia posso contar até para vocês. Conta a história. Eu tô rindo aqui, conta a história. Ninguém nunca vai mexer com isso mais na vida. Não, porque essa história eu já contei várias Eu vezes. sei. Eu já contei muitas vezes essa história dos malogros, na verdade, com magia, né? Quando você não sabe usar. Então, é exatamente a história que eu conto de quem não sabe usar e quem se ferrou. Eu me ferrei, e todo mundo que estava na mesma vibe se ferrou. Mas, graças a Deus, sobrevivemos e estamos aqui. Não chega a ser uma coisa tão braba. Eu sobrevivi. Marcelo Santos sobreviveu, quase que foi para o outro lado. Mas tiveram duas pessoas do nosso convívio que morreram mesmo. Um foi assassinado e o outro morreu num acidente de moto na Dutra. Então, na mesma época. Então, claro que a gente mexeu com coisas, aí a gente viu coisas acontecerem, viu coisas, fenômenos mesmo. Então, de negar isso, não nego, não. Dá para ver. A Márcia estava surtada. Não estava, não. Ninguém tomou droga, porque tem isso também, né? Vamos ativar a coisa. Não teve droga, não teve nada. Eram situações mesmo complexas. O melhor para contar isso é Marcelo Santos, ele tem muito mais. Eu já fui no finalzinho, né? Por isso que talvez a rebarba minha foi menor. Mas o pessoal que mexeu sem saber o que está mexendo é isso. Mas vamos falar de Saturno? Saturno é um planeta. Você quer saber da ordem de Saturno ou você quer saber da ideia de Saturno na vida da gente? Vinícius? Seria mais ou menos o conceito, assim, o do porquê algumas pessoas têm tanto medo e outras pessoas procuram essa via de trabalho, assim. Porque Saturno Saturno tem o nome Sat, né? Que vem Satã, e vem por aí vai, né? Então, já se associa ao mal. E na astrologia antiga, você tinha Júpiter como benéfico e Saturno como maléfico. Hoje a gente a Ana Carolina pode até falar melhor do que isso, porque não temos mais esse conceito, né, Ana? Ou ainda se usa esse conceito de Saturno maléfico e Júpiter benéfico? Não se usa mais. Na astrologia moderna, não. Só quem faz astrologia antiga, que vai só até Saturno, ainda Isso. tem gente que usa, mas a astrologia moderna não mais. Pois é, então esse conceito negativo de Saturno vem daí, dos 7 planetas. O primeiro planeta, vamos pegar não astrologia, mas agora árvore da vida, né? O primeiro planeta que a gente tem ideia, que aos olhos eram vistos, era Saturno, o último da Terra, né? Pegando a Terra, Malkuth como referência, Terra, olhando Saturno seria o último
último planeta. Então, ninguém sabia o que teria depois ali. Saturno era a morte, né? Simbolizava a morte. E como tal, o ser humano só tem uma certeza na vida, a morte. Né? Quando a gente nasce, a gente sabe que vai morrer, mas é o que a gente mais teme. Então, é o medo da morte. Então, Saturno tem todo esse peso daquele que é o ceifador, é o tempo que termina é Cronos. Então, é o último, é o portal. Depois a gente não se sabia o que viria depois de Saturno. Mas se você então, toda essa ideia negativa vem daí, né? Saturno, o fim, a vida que é ceifada, o que viria, o senhor do umbral. Então, todo esse conceito que vem realmente da antiguidade. Bom, agora, se você pega o inverso de Keter para Saturno, para Binah, que é o primeiro dos 7 planetas, aí no caso, é onde vai se possibilitar a vida. Né? É ele que vai dar a dualidade, na verdade. Em Rockmar a gente já tem a dualidade, mas o que fecha o conceito mesmo é no triângulo, é no 3, que a gente tem uma forma que a gente vê, né? A gente idealiza o primeiro conceito de fechamento de ideia. Então, no 3, que é Binah, nós temos essa ideia do limite. O limite é Saturno. Então, de novo, existe vida porque existe Saturno. Senão, a gente estaria em Keter, em Rockmar, na ideia, né, da Cabala. A gente não encarnaria. É Saturno quem dá os parâmetros para a encarnação, mas, ao mesmo tempo, da desencarnação, né? De desencarnar. E aí é que vem esse ponto, acho que, negativo de Saturno. Quando a gente vai estudar Saturno de verdade, esse tabu é quebrado. O medo da morte, supostamente, a gente deveria deixar de ter, né? Porque não se acredita na morte. Se acredita no fim de um ciclo, de uma etapa, e a gente vê isso no tarô. O tarô começa no 0 e termina no 21. O 21 é o retorno ao 0. Então, a própria carta 21, o mundo, ele termina num círculo, voltando ao 0 novamente. Então, a ideia de vida e morte, vida, é sequente, é de sequência. Então, esse conceito mesmo, eu acho que vem muito da antiguidade, mas não é maléfico de jeito nenhum, é simplesmente o fim da vida, né? E a gente não é eterno. Quem está nesse plano aqui já sabe, que começou a respirar, no primeira inspiração, começa o nosso tempo, contar. Tempo, Cronos, Saturno, né? É isso, Vinícius, mas não é maléfico, não. Tá? Claro que algumas pessoas dizem assim, mas o espírito livre e tal é o lado positivo, o corpo físico, ele é limitante. Saturno é o limite. Então, aí as pessoas começam a interpretar por esse lado mais negativo. E ainda tem essa ideia, Saturno, Saturno, o mito que comia os filhos, né? Que, enfim, aí vem todo um aspecto negativo mesmo, mas não é. Como tudo não é nem negativo nem positivo. A gente tem os dois lados da moeda. Quem sabe o terceiro lado da moeda é um pouco da escuridão e da luz que vai dar sombra. É isso que a gente busca, essa equalização, essa união de opostos, buscando o meio termo. Mais alguma pergunta? Satisfeito, Vinícius? Ou tem mais alguma coisa que você queira ainda sacar disso? Não, foi bom. Se eu tiver, eu pergunto no decorrer do tempo. Tá, legal. E, gente, fala, Rafa, fala. Essa questão de Saturno estar ligado a Binah e ser o único planeta, né, que estaria relacionado a uma esfera acima do abismo, isso também tem a ver com alguma coisa disso, né? Dessa coisa tão oculta, né? Desconhecida, né? E eu acho que o que mais dá medo de verdade é ele ser o senhor do umbral, né? Esse nome umbral, o que tem entre Saturno e a gente, né? O que tem depois? Ele está ali, ele é o limiar, então eu acho isso assustador mesmo. Ele é o senhor do karma, né? É ele que vai te dizer, vai passar dessa ou vai voltar, vai para a roda. Em algum lugar eu li sobre essa diferenciação também, fazendo uma alusão ao amor incondicional, que seria a mão direita, e o amor impiedoso, que seria a mão esquerda, aquele que corrige, né? É aquele que, por pior que pareça, na verdade é uma correção para que você consiga manter em linha reta, né?
É isso. Você tem na árvore da vida a severidade e tem a misericórdia. Misericórdia é esfera de Júpiter. Severidade é de Marte, mas também de Binah, né? De Geburah, mas de Binah também. Então, é exatamente isso. Mas qual é a intenção? O equilíbrio, o pilar do meio, né? A gente vai trabalhar sempre polaridades para chegar no pilar do meio, que é Keter, Tiferet e Exod Malkut. Estamos no pilar do meio. E o tarô vai ajudar muito vocês a ter essa ideia, porque a gente vai juntar números e símbolos. Não, a gente vai fazer isso, Ana. A gente vai estar falando sempre dos números e vai estar sempre falando dos símbolos também. Né? Dos símbolos que estão ligados ao tarô e essa ideia da árvore da vida, ou seja, das letras hebraicas aí, nos arcanos maiores. Depois, os menores tem outro conceito também já ligado aí sim, a roda, a mandala astrológica, que aí são os graus. Cada arcano menor tem um grau da mandala astrológica, mas isso é muito lá na frente. Tá bom? Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Pode falar. Sobre a questão da cabala mesmo. Se a gente pegar o Levi lá, ele tem aquela coisa no dogma ritual, daquela coisa certinha do Aleph até o Tal, e daquela escola francesa. E aí tem a questão da mudança do Aleph para o Logo, e tem duas mudanças que eu sempre fico assim, cara, de onde saiu isso? Que é a questão da troca da carta da justiça e da força, da antiga para a moderna, e a questão do Tsad não é a estrela. Só que não vai ser hoje que eu vou te responder, Rafael. Eu imaginei que você ia falar isso na carta do imperador, e vou falar da carta da estrela, e vou falar também dessa mudança, porque quem fez a mudança da justiça e do leão, da justiça e da força, foi Eliphas Levi. Foi o Arthur Waite. Ele é que faz por uma lógica da astrologia, porque Leão vem antes de Libra. Então, a carta 8 teria que ser Leão, e a carta 11 teria que ser Libra. Então, ele faz essa mudança. Né? E o Crowley vai voltar à origem. E aí eu vou explicar para vocês. Aí cenas do próximo capítulo. Cenas dos próximos capítulos. Isso vai ter na aula. Pode ter certeza. Márcia, você acha que a gente consegue fazer a associação da mulher na carta da estrela, da deusa ali, como a consorte do imperador em algum momento? Sim, claro, ela é imperatriz, ela é Babylon, e eu vou explicar para vocês quem é Nuit, quem é Isis e quem é Babylon, tá? Só vou dar um spoiler, é a mesma deusa. Mas eu vou mostrar para vocês no livro da lei onde é que está isso. Eu estou me preparando para os 77 dias do chamado de Babylon agora, então eu estou assim, bem imerso. Ixi, Maria, eu não estou nem sabendo. Babylon, cuidado com Alan Parsons, o que aconteceu com ele, hein? Cuidado, que o cara foi chamar Babylon explodiu junto com ela, né? Então, muita atenção com esses 77 dias do chamado de Babylon, hein, Rubens? Obrigado. Valeu, gente. Mais alguma coisa para a gente encerrar? E eu dar um beijo em vocês e nos vemos no próximo webinário e sempre no Telegram, tá, gente? Isso aí, podem ter certeza, tá? Mais nada? Então vamos. O próximo encontro, galera, tá para o dia 27 de setembro, né? Aí, só passar para vocês como esse é o primeiro encontro nosso aqui, o que eu e a Márcia, a gente decidiu, né? Os módulos vão ser separados e no final de cada módulo vai ter esse encontro. Então, qual é o ideal? A gente conseguir, vocês, né? Conseguirem expressar bastante os assuntos que vão ser tratados nas aulas gravadas e trazer já para cá as dúvidas prontinhas, né? Porque a Márcia, esse encontro é justamente para a Márcia estar disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, qualquer coisa... E o bate-papo com a Márcia é sempre maravilhoso. Eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar sobre esse assunto, né? Eu acho assim, apaixonante mesmo. E a gente aí vai poder trocar mais também, que aí depois ainda sabendo do todo o background de vocês, eu vou querer, inclusive, Rubens, contar esses 77 dias, aí eu quero informações sobre esse dia. No final tem que produzir uma obra de arte em cima disso. Vamos ver se a gente consegue. Com o pessoal da Eclésia Babylon.
Eu não conheço essa igreja de Babylon, não. Eu estou em contato com eles já tem algum tempo, aí eu comecei lendo os livros do Parson, aí me senti interessado, estou nessa pesquisa, me preparando. Só me diga uma coisa, quem é que está à frente dessa igreja? Eu não sei muito bem, porque eu não estou em contato direto com eles. Assim, eu encontrei com a Bárbara, Bárbara é minha aluna, se é quem que eu estou pensando, ela faz eu acho que é a Bárbara sua aluna Bárbara, não, confiante. Aí tudo bem. Eu fiquei assim, eu falei, quem será que está liderando a Bárbara? É uma pessoa bem séria. Legal. Mas eu não estou nem em contato direto com eles, a princípio não, eu estou mais lendo e pesquisando sobre os escritos do Parsons mesmo. Leia mesmo, porque o Parsons, ele tem ali, ele que fala, né? O Liber de Babylon, ele que escreve, mas enfim, o final dele foi bem trágico, né? Então, uma coisa bem... Eu acho que ele conseguiu, Fito, ele conseguiu o que ele queria, né? Explodiu, mas conseguiu chamar. Explodiu. Ele explodiu. Tem uma cratera na Lua que é o nome dele, porque ele lidava com... Ele era um químico que lidava com... estava experimentando, na verdade, o combustível para os foguetes. E aí, nesse meio tempo que ele está estudando isso, ele se envolveu profundamente nesse caminho de chamar Babylon, evocar Babylon. E aí um dia, num dos experimentos, nem foi sei ele, se Babylon, conta da Babylon em si, né? Dizem que ele conhecia os elementos da tabela periódica por cor, cheiro e sabor. Então, assim, culpar Babylon acho que é até injusto. Não, eu acho que isso entra no mito, né? Mas ele foi no dia que ele chamou Babylon. Isso foi, porque ele tem isso escrito. Então, se foi coincidência, se Babylon que explodiu, ou porque ele mediu mal os elementos, aí ninguém sabe. Mas que ele foi para os ares, foi. Né? Isso daí é o certo. Isso aí é fato. Então, gente, vou deixar vocês um super beijo. Obrigada aí por estarem aqui, tá? E espero estar em outros contatos, não só no webinar, mas também nas dúvidas que vocês tiverem. E agora que vocês vão começar o curso, aí sim, aí eu acho que as dúvidas vão vir com mais força, tá bom? Super boa noite, galera. Vocês, tchau, tchau. Gente. Fiquem bem, tá? Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.